sequência didática, ela vai partindo para um nível de aprofundamento. Meu nome é Rosilane da Rocha. A minha dissertação foi a sequência didática como estratégia de ensino da teoria à prática. Práticas sociais e as atividades de linguagem desenvolvidas na sala de aula de forma organizada. Então, possibilitam ao professor criar a sua própria estratégia. Ao invés de pegar lá só o que está lá no livro didático, o professor ele vai ser autor da sua sequência de aulas. Um tema que buscou, primeiro, discutir a questão da formação do professor, né, de forma a prepará-lo para um procedimento de ensino que contribua tanto para o seu letramento acadêmico, quanto para prepará-lo para agir como um agente de letramento, né, prepará-lo para criar estratégias de ensino para contribuir para o letramento dos seus próprios alunos. Então, essa pesquisa tem um viés tanto da questão da formação do professor, né, como a questão do procedimento, sequência didática em si. Uma proposta de trabalho como esse apresentado na pesquisa da professora, ele nos abre inúmeras possibilidades de trabalho, até de conscientização, de reflexão sobre as nossas práticas, de mudança, então excelente. A sequência didática ela é desafiante, a gente às vezes acredita que está fazendo de forma correta, então a gente se depara com métodos e às vezes a gente tem que se reconstruir em cima desse método. Então, pesquisas como essa são importantíssimas justamente para que a gente tenha noção do que os alunos entendem, o que eles estão aprendendo, porque a gente não pode esquecer que é um curso de licenciatura, de formação de professores, e os professores, os alunos que ainda não estão em sala, logo estarão. Então, a partir dessa construção social, né, desse processo de interação entre um eu e um outro, é que se produz gênero. Então, os gêneros são assim, de uma infinidade de tipos. Daí surgiu essa necessidade de buscar um caminho, né? E eu pensei primeiramente na questão da formação do professor, né? E num procedimento de ensino que trabalhasse tanto esse letramento do professor em formação, quanto a questão da construção de uma prática docente mais produtiva com os alunos, né? E o primeiro pensamento foi de onde está o maior nó? A primeira grande barreira é a própria formação do nosso aluno, né? Nos anos iniciais, no ensino médio, porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de formação de professores, que tem como base principal, principalmente a questão da leitura. Eu percebi que há uma lacuna também na questão da formação do professor. Necessariamente, se ela observou, e esses alunos eram das séries finais, as dificuldades ainda, a gente tem aí um grande problema e a gente esbarra na questão da formação do professor. Não dá para formar bem um professor em 3 anos. Então é essencial que isso aconteça, eu acho que ao longo de todo o ensino, e no caso da formação do professor, com mais eficiência desde o primeiro ano. O professor ele tem que estar constantemente estudando. Então, por quê? Porque a gente tem que estar constantemente em reflexão, constantemente crescendo, porque, afinal de contas, a gente trabalha com formação de gente. Há muito ainda por se estudar sobre esse tema, sobre a questão da formação do professor e sobre uma prática de ensino que realmente dê conta do letramento. Então, quando você pensa em um aluno de graduação, muitas vezes você já pensa num aluno um pouco mais preparado, amadurecido intelectualmente, que muitas vezes não acontece. O professor ele precisa ter um domínio teórico muito importante do que ele tem para ensinar, mas ele também precisa vivenciar a prática. Ele precisa vivenciar uma prática real. A linguística aplicada se desenvolveu muito nas últimas décadas, várias pesquisas trabalhando essa questão da leitura e da produção textual, e essas pesquisas ainda muito distantes da sala de aula, do cotidiano do professor. Dawes e Schneely apresentam um procedimento para o ensino de gêneros orais e escritos na escola, a sequência didática. Ou seja, o conjunto de atividades escolares organizadas e sistematizadas em torno de um gênero textual oral ou escrito. E aí pensamos, né, qual seria o corpus de análise da minha pesquisa. E eu criei a minha sequência didática, né, e eu escolhi o gênero resumo. Né? Por que o gênero resumo? Porque é um gênero da esfera acadêmica e é um gênero que os alunos usam num curso de graduação
e já vem desde lá da escola básica trabalhando essa questão do resumo, essa habilidade de síntese. O resumo, eu diria que é um gênero básico para todos os outros gêneros do meio acadêmico, que é um gênero essencial para esse aluno se apropriar das práticas acadêmicas. Quando a gente é mais novo, nas nossas primeiras séries, a gente tem um resumo assim meio equivocado e algumas pessoas ainda fazem daquele jeito de copiar, que a gente ainda vê, porque é uma coisa assim, é muito maçante isso, né, nas primeiras séries. Esses são aspectos muito importantes que eles são muitas vezes negligenciados no ensino médio, em salas de aula. E selecionado esse gênero, resumo, eu passei a desenvolver as oficinas. Essas oficinas faziam parte de uma sequência didática. O que é a teoria da sequência didática? Você parte de um problema específico e você vai investigar esse problema específico, então você parte de uma situação inicial, então foi o que ela fez, e ela vai criar direcionamentos, organizar os módulos para poder fazer esse trabalho com esse gênero específico. E depois ela vai observar o que foi que aconteceu. Nessas oficinas são propostos exercícios e atividades de observação, de análise e produção de textos. E foi assim um conhecimento muito importante porque no meu caso eu estava em transição de matéria que eu ensinava. Então eu lecionava informática, começando a lecionar língua portuguesa, e são situações diferentes e eu não tinha didática para o ensino da língua portuguesa. Então o conteúdo, sequência didática e também o resumo em si, ele incapacitou a chegar ao ensino de uma forma mais didática, né, que eu não tinha. O que acontece muitas vezes, porque a gente entende que o sequenciamento também depende da experiência que o aluno traz. Então, muitas vezes, eles não têm muito essa consciência e essa noção da importância de se trabalhar com sequenciamento didático, com sequenciamento metodológico, que realmente vai fazer sentido no final da disciplina. O objetivo desse gênero resumo, sintetiza pra gente assim com poucas palavras. O objetivo do gênero resumo é passar a informação de uma forma mais dinâmica, né, mais rápida, principalmente para quem é acadêmico, geralmente nem sempre tem muito tempo para ler um livro, para ler vários livros, então às vezes o resumo ele sintetiza bem a informação dentro de um livro todo, às vezes em poucas páginas. Hoje eu vejo o resumo de uma outra forma, do jeito que ela mostrou, é uma forma muito mais aprofundada do que o que a gente aprende nas primeiras séries. Eu não considero que foi fácil, não. Depois que a gente aprende, aí fica tudo mais fácil. Aí você vê, opa, é o ideal, né? O caminho ideal. Eu sinto hoje assim que as pessoas têm um pouco de preguiça de pensar, porque essa coisa da informação muito fácil, ela tem dois lados, né? Quem quer aprender busca aquilo e traz para si. E tem os que são mais preguiçosos, que querem tudo mastigadinho. Vai ali, buscou e esqueceu aquilo, não serve mais para nada. Nós sabemos que o aluno traz uma bagagem, né, ao longo de toda a escolarização dele. Então a gente às vezes precisa tirar o aluno de uma situação que ele se encontra, de uma deficiência do ensino básico, e fazê-lo entrar num gênero de texto, um gênero discursivo que ele não está habituado. Então a gente precisa dar muito conhecimento de mundo, muita carga, e a gente precisa da sequência didática nesse ponto para poder também fazê-lo aprender o que ele precisa aprender. E fazer o aluno pensar é uma coisa muito difícil. O aluno que vê o seu professor pesquisando, sendo pesquisador, preocupado com o que ele trabalha, cada vez mais preparado, entender mais sobre o que ele trabalha, eu acho que a própria experiência do professor já traz um bom exemplo para os alunos em sala. O resumo ser levado para a sala de aula como um gênero que precisa ser conhecido, precisa ser trabalhado, apreendido pelo aluno. E, por fim, eles construíram a própria sequência didática, escolhendo um gênero da preferência deles. Então são habilidades e competências complexas e uma interação que propicia um diálogo e uma tranquilidade para o aluno, né, entender, discutir, conversar com os pares, porque a gente aprende com o professor também, mas também com os colegas, eu acho que é essencial. Precisava dessa capacitação que às vezes o curso de letras não dá. A primeira coisa que pode se perceber é o quanto ainda se precisa discutir e estudar a questão da formação do professor, né? O quanto são necessárias pesquisas nessa área, né? Principalmente no que diz respeito
a questão da leitura e da produção textual. Pesquisa hoje em dia é tudo, né? Quanto mais você pesquisa, mais você entra num universo que é desconhecido, que vai te trazer muita novidade, até para passar para os alunos, né? Depois que a gente entra para o campo da pesquisa acadêmica, a nossa principal preocupação é justamente em buscar meios de ensinar alguma coisa de forma diferente. O professor pesquisador, ele tem aí a chance de estudar e observar e refletir sobre a sua própria prática. É um tipo de pesquisa muito interessante porque envolve o pesquisador e os pesquisados. Então, sem dúvida nenhuma, pesquisas como a pesquisa desenvolvida pela professora Roselana, elas são pesquisas importantíssimas porque justamente a gente consegue ter essa visão do que o aluno pensa, de como é que ele se comporta frente a determinado assunto. A ideia é que ele aprenda teoricamente e que ele também faça isso com seus alunos, que ele crie sequências didáticas para o ensino de línguas. Ela oportunizou, ela permitiu a esses alunos que eles não só entendessem, compreendessem, interiorizassem a teoria, conhecessem melhor esses pressupostos teóricos, mas que também pudessem saber como utilizar na prática esses pressupostos teóricos. Então, essa reflexão é importante justamente para que a gente tente sanar, né, e não deixe que esse aluno saia da graduação, que ele se forme, que ele saia licenciado em letras com essas dificuldades, com essas carências que vão fazer dele talvez um profissional não tão bem qualificado quanto ele poderia ser. Se você, como professor em formação, sai daqui conhecendo bem esse gênero para trabalhar com seus alunos na sala de aula, é aí que o conhecimento chega lá no universo, no cotidiano da sala de aula. Está na mão de vocês. Foi um aprendizado muito grande, mudou a minha prática, eu pude passar a desenvolver uma prática muito mais produtiva com os meus alunos na sala de aula. E é justamente isso, é trocar experiência, trocar reflexão, conhecimento. Repensar a questão da formação do professor, né? E de que forma uma formação mais voltada para essas questões interacionistas e sociodiscursivas, elas podem contribuir para uma prática docente mais efetiva lá na sala de aula, que contribua realmente para o letramento dos alunos, em todos os níveis de ensino. Porque o que eles estão ali discutindo, e o ensino de gêneros, por exemplo, tem implicações para toda a licenciatura, para o ensino de todas as disciplinas e para toda a produção acadêmica desse aluno.